Olá, bem-vindo a mais uma sessão da série Analfabetismo Funcional. Hoje nós vamos falar do teste do copo. Teste do copo da inteligência. Muitas vezes, o jeito mais fácil de você descobrir a inteligência de alguém, num teste que raramente mente, consiste em você perguntar algo excessivamente óbvio, muito óbvio, mas imensamente óbvio. Quanto mais óbvio for a pergunta, melhor é para você verificar a inteligência dessa pessoa, em que patamar essa pessoa está. E esse patamar de inteligência, nesse sentido que eu estou empregando aqui, amplo, ele é muito associado ao patamar das camadas da personalidade. Nunca vamos esquecer que inteligência é uma dimensão vital, é uma dimensão que, por primeiro e acima de tudo, tem que nos orientar com a atitude existencial de liberdade que a gente vai ter. Se não há uma atitude de liberdade razoável, a inteligência está dando um jeito de acomodar uma racionalização daquele nível de estacionamento que a pessoa está. Não dá para subir a inteligência sem sumir o patamar de personalidade. Eu chamo muito esse patamar de personalidade, é psíquico, é afetivo, tá? Ele é amplo, espiritual. Tá? Eu gosto muito da expressão homeostase, que é emprestada da biologia, que você estabelece os níveis de homeostase, como os níveis de vida de um organismo. Tá? Qual que é a vitalidade de um organismo? Tá? Você vai expressar para a homeostase, como melhor se combinam os dados orgânicos. Os nossos dados anímicos, psíquicos, em certo sentido somáticos também, há esse plexo da personalidade. Uma personalidade bem constituída, ela também invoca, determina uma inteligência apropriada. A inteligência gera essa personalidade, a personalidade gera essa inteligência. Há uma relação de fatores causa e efeito. Então, você precisa saber o nível de inteligência amplo, você precisa saber o nível de atitude existencial dessa pessoa. Você faz testes o mais elementar possível. Tem pessoas que só acham que a coisa tem que ser difícil. E pode responder alguma coisa difícil, mas não responde o simples. Aí você chega numa mesa, põe a pessoa que você quer entender, põe-a numa sala, uma mesa, com um copo em cima. Um copo, isso mesmo. Aí você põe o copo em cima da mesa, à frente da pessoa. Aí você chega e pergunta: há um copo sobre a mesa? Exato! Há um copo sobre a mesa. Por paradoxal que possa parecer, é uma pergunta dificílima para muitas pessoas. Muitas pessoas não vão dizer sim ou não. Ele olha para você. Exato. Ele olha para você para saber se tem ou não o copo sobre a mesa. Ele não olha para a mesa e para o copo. Ele olha para você. Típico carentão. Ele precisa saber o que você quer ouvir para ele te responder. Esse é um cara clássico de camada 4, usando a teoria das camadas. Clássico de camada 4. O cara não tem nenhuma objetividade. A inteligência, no seu sentido próprio, tem que nascer a partir de uma condição de objetividade. Se você fizer uma pergunta que não dá nenhuma pista afetiva para o cara, há um copo sobre a mesa? Sim ou não? Nossa, ele pode ficar numa tortura. Pode ter um efeito de tortura para o cara. Ele não sabe o que você quer, porque ele não tem vínculo. O carente não tem vínculo com a objetividade, se o copo está ou não está sobre a mesa. Estou perguntando, ele tem vínculo para te agradar. Ele quer se vincular a você. Então, se você pergunta, tem um copo sobre a mesa, né? Ah, tem sim.
É tudo uma troca de afeto, gente. Ó, não tem um copo sobre a mesa não, hein? Mas o copo está lá sobre a mesa, na frente do cara. Aí ele entendeu que você... Não sei, não tem, não tô vendo, talvez não. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Essa pessoa não é que ela é burra, no sentido de não ter percepção. Mas ele tem que dar um arranjo de destruição, de implosão, de dessensibilização da inteligência dele, porque ele não consegue ficar de pé diante da realidade. Ele tem que agradar alguém, ele tem que se proteger de alguém, etc. Tem nenhuma. Ele é o carente. Camada 4, goste de mim pelo amor de Deus. Eu vou responder o que você quiser, desde que eu ache que isso seja gostar mais de você. O cara é burro, burrice. Não é um problema a camada 4. Quando é criança ou pré-adolescente, gente. Criança ou pré-adolescente está pedindo o crédito natural de que nós temos, de que eles têm, que nós temos quando crianças, que é o crédito chamado. É o crédito de ter pai, de ter mãe, de ter o amor paternal, ter o amor maternal, paternal, de irmão, sociais, certo? Então, aconteça o que acontecer, ele quer fazer para mostrar. Perfeito, quando está com psiquismo de criança. Agora, o cara chegar como adulto, está estacionado aí, é um patamar de sanidade baixo. Ele tem tudo para ser analfabeto funcional. Porque ele não lê, o copo está ou não está. Não, vão gostar, não vão gostar. Ai, mas eu falei porque você não ia gostar. Advogado, gente, advogado. Você chega, aconteceu tal coisa. Não, mas eu não contei porque você não ia gostar. Não me diga. Advogado, barba na cara, graduado em faculdade. Você está entendendo? Diploma de universitário, passou no exame da OAB. Um dos poucos 10% que passa no exame, mas não tem essa condição. Carentões. Analfabeto funcional, gente. Pedindo para ser masoca de alguém. Facinho de manipular. O copo está sobre a mesa, o cara não olha pro copo, olha para você. Isso com advogado é manjado, gente. Você faz uma pergunta sobre o processo, ele olha você, daí ele olha o consequencialismo, não sei quem gostou. Camada 4, burro. Se já tiver passado da fase própria desse psiquismo, gente. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Aí você tem outros caras, o copo tá sobre a mesa, chega pro cara e pergunta, muito óbvio. Você tá achando o quê, hein? Tá achando que eu não ia saber pôr? O que você acha? Empáfia. O empáfia é outra expressão do burro. Empáfia, o copo está sobre a mesa sim ou não, responde 100% a pergunta. O cara vira agressivo. Esse cara está na camada 5. Esse cara goza de um problema de que ele acha que o mundo inteiro está desafiando ele. O copo está sobre a mesa, aí ele acha que eu não pus, ele acha que eu vou pôr, ele acha que eu não consigo pôr, e etc. Por quê? Porque ele tem uma insegurança com seus poderes. Então ele também não tem objetividade. Ele está inseguro se ele... Típica fase da saída do ninho. A camada 4 é quero ninho, me põe no ninho. A camada 5 é a transição da saída do ninho. E aí, mas eu posso viver fora do ninho? Eu tenho força, tenho poder de sobrevida. Fora do ninho, é uma transição. Mas, novamente, você vai ver os advogados de 40 anos. Você acha que é empáfia, gente? Que merda que é isso aí. Que merda, que baixo que é um negócio desse. Mas é comum. Como analfabeto funcional também, gente. Ele não lê a realidade. A realidade, o copo está ou não está sobre a mesa. Simples assim. Mas pode ser tão torturante assim. Aí vem a camada 6, que é o analfabeto, você está entendendo? Só que vai subindo as formas, entendeu? Na camada 6, se o cara está na camada 6, você chega pro cara, tem um copo sobre a mesa. Na camada 6 o cara quer dar uma despertalhão. Ele já não é tão carentão, já descobriu que ele tem alguns poderes, aí o cara virar malandrinho, você está entendendo? O copo está sobre a mesa, e essa malandragemzinha dele ali, dá ele uma sensação de esperto, você está entendendo? O copo está sobre a mesa, o que eu ganho com isso? Qual a vantagem disso? Ele também não tem objetividade de responder.
ele também tem uma personalidade debilitada, frágil, só que ele é interesseirinho. O primeiro era carente, o outro é medrosão, disfarça esse medo dele por medo de uma falsa força, está gritando justamente na medida da fraqueza dele, entendeu? E o outro é um espertalhão. O que eu ganho com isso? É o Gerson, sabe aquela coisa assim? Um escroto, tá entendendo? Literalmente é um escroto, tá? E o que acontece? Mas é analfabeto funcional também e mostra que ele está em função. Vamos sempre lembrar, gente, analfabeto funcional está em função. O primeiro caso está em função de pedir afeto, é um mendigo afetivo. O outro é um acovardado e o outro é espertalhão, o egoístinho ali que quer ganhar, quer dar uma dentada nas coisas. O importante é ter vantagem. Então, se for vantajoso que o copo esteja, ele está. Se não for vantajoso que o copo esteja, ele não está. Simples assim a situação. Você está entendendo? Aí vem o outro tipo, tá? A quem você chega e fala, ó, o copo está sobre a mesa, tá? Aí ele chega, bom, eu sou marxista, então o copo é produto do trabalho de não sei o que etc. Não, eu sou liberal, então o copo foi um que não sei. O cara responde se o copo está sobre a mesa ou não está sobre a mesa a partir de um ego grupal, um certo senso de dever que não é de dependência daquele que pergunta, não é de um certo sentido de interesse meu aqui, mas é de um senso de um dever geral, que pode ser político, ideológico, social, de classe, religioso, o que for. Aí esse cara é outro que põe uma certa empáfia, porque ele é um cumpridor de um dever lá de cima, tal, e etc. Que é a ilusão, a fantasia daquele ego, aquele ego fazendo essas fantasias, que são a muletinha dessa figura, também alquebrada e também analfabeta funcional. Você está entendendo? Então, assim, o analfabetismo funcional não pode jamais ser visto dissociado deste estado da personalidade humana. E eu vou repetir sempre, não pode ir lá mexer diretamente apenas isso, pelo menos diretamente no letramento pela perspectiva cognitiva de ensinar. Você tem que subir a pessoa de um modo geral. A inteligência acomoda a dimensão da personalidade. Se não subir o patamar de personalidade, que é uma atitude de liberdade, vai ficar nesses giros que a gente está vendo aí. Até que chega o cara de camada 8. O cara da camada 8 é o cara que tem objetividade já. Por isso que na camada 8 a pessoa pode amar. Amar no sentido próprio. Todas as dimensões anteriores são falsos amores. Tem afetividade, pode até ter afetividade, mas elas são, quando muito, amores de uma dimensão muito rasa, mais natural, egóica, defensiva, tá? E não é amor no seu sentido próprio, que é até sobrenatural. Vamos lembrar uma coisa, a dimensão do amor é metafísica, a dimensão da decisão é metafísica, o conteúdo intelectual é metafísico, e a liberdade é metafísica. Tá? O camarada, quando chega na camada 8, tá? Ele já tem um patamar de objetividade. Então você pergunta pro cara, o copo está sobre a mesa? Sim. O copo não está sobre a mesa? Não. Ai, mas eu gostaria que o copo tivesse sobre a mesa. Bom, ele não está. O fulano não vai gostar que o copo não está sobre a mesa. Bom, continua sem estar sobre a mesa. Eu pensei que você ia ter posto o copo. Olha, eu pus ou eu não pus. Não tem a ver com que você vai ficar agradado com o como você me desafiou. O copo está, o copo não está sobre a mesa. Não depende de eu e nem de você nesse ponto da pergunta. Mas não é proveitoso, não é bom, não é útil. Você não vai ganhar nada que o copo esteja ou não esteja sobre a mesa. Ok, mas ele continua estando, ou ele continua não estando.
sobre a mesa. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é cristão, se você é hindu, se você é ateu, se você tem outros grupos, qualquer que seja, se o copo está sobre a mesa, ou se o copo não está sobre a mesa, isso é relevante. Irrelevante. Ele está lá. Aí chega um cara que é amoroso, é um cara que já é adulto, um cara que não é mais analfabeto funcional, porque ele já lê a coisa em si, não em função dessas outras coisas que está falando. Aí ele fala sim ou não. Acabou. Tão simples, mas tão raro assim. Nesta altura, o camarada não é mais tratado como analfabeto funcional. Ele já é um leitor. Então ele lê a realidade diretamente. Ele se torna pouco consequencialista nessa dimensão rasa de quem está falando. Por consequência disso, e como gozo decorrente disso, que esse cara tem liberdade. Ele tem um contato direto com a realidade. Todas as figuras anteriores da 8 de que a gente falou, o camarada não está se permitindo um contato com a realidade. Porque o que nós lemos é a realidade. A gente aprende a ler texto, gente. Não é para ler o texto. É para aprender acima disso. Aprender a atitude de ler, de ver a coisa. Olha lá, do mesmo jeito que você percebe um texto, tem que perceber se o copo está sobre a mesa. Exato. Nesse momento você é livre. Por quê? Porque você se rende à realidade, você se rende à objetividade. E você sai do quê? Da prisão. Qual é a prisão? Essas ilusões. Fulano gostou, fulano me desafiou, eu vou ganhar ou não vou ganhar. É um dever perante não sei quem. E que o cara pode estar casado com deveres aí totalmente inexistentes. Ideologia é isso, gente. É um casamento com dever que na maioria das vezes não existe nem em parte nenhuma. Pode ter uma coisa ou outra até que exista, então, uma coisa assim. Aprender sobre a experiência é a abordagem aqui da Goda. Sim, você se torna experiente. Você experiencia o quê? A ilusão e a realidade. Tanto o gozo, ou padecimento, como alguém quiser dizer, da ilusão da realidade são experiências. A liberdade é a experiência do real, num certo sentido. E a prisão é a experiência da ilusão, tá? E ficar validando a ilusão. Então, assim, o que eu queria dizer? Então, um dos jeitos, mundo corporativo, gente, isso aqui é facinho de ver. Pega uma grande corporação, manancial, viveiro, cativeiro, viveiro, hospedaria, tá? De analfabetos, incubadora de analfabetos funcionais. As pessoas estão todas lá cumprindo funções, projetando coisas de outras. Raramente tem objetividade. Alguns tem, mas é raro. Você manda um pedido, faz um pedido. Tal coisa aconteceu ou tal coisa não aconteceu. É dificílimo essa pergunta para as pessoas. Dificílimo dentro de um complexo organizacional. Se ele escrever um memorando para o departamento XYZ do subitem do não sei aonde, da grande empresa, seja corporativa, grande organização, atividade, é um complexo organizacional. O copo está sobre a mesa? Não consegue responder, gente. Não consegue responder. Ele precisa, no mais das vezes, fingir que não viu, falar que antes dele responder, ele precisa perguntar para a gerência de não sei aonde, precisa da opinião do conselheiro de não sei quem, tem que fazer uma reunião, estabelecer memorandos para dizer se o copo está sobre a mesa ou não. Por quê? Porque ele não se permite o contato direto com a realidade. E o nível psíquico dessas pessoas é defensivo. Por quê? Porque ele está vendo como ameaça. Normalmente o cara na camada, na corporação, normalmente o cara está na camada 5.
Se o cara tiver num nível gerencial que ele tem que responder alguma coisa, ele responde como camada 5. Não, eu consegui ver, eu pedi informação para a gerência de não sei aonde, fiz um relatório técnico de não sei o quê. Você quer ver advogado analfabeto funcional trabalhar nesse tipo de esquema que eu estou falando aqui? Típica situação de níveis baixos, entre a 4 e a 5. Existem livros, o advogado trabalha com lei, ele trabalha com a lei, tem que ler a lei para pegar informações tantas vezes. Qual é o prazo de recurso para o recurso XYZ? É uma informação que você tem que ir na lei, consultar e responder suficientemente. O prazo é de tantos dias, porque a lei tal estabelece assim. Acabou. Você vai lá e examina a realidade. Esse é o dado real. Pode jogar trabalhar. Agora, existe, como é um ambiente lotado de analfabeto funcional, a advocacia, lotado, gente, cheio de analfabeto funcional. Existe também muito livro para analfabeto funcional. Exato. Para que se escreve livro para analfabeto funcional? Para essa defesa psíquica. Então existe um monte de livro que fala assim, comentário sobre a lei tal. O cara vai comentar a lei. Você supõe que um comentário sobre a lei, ele incrementa a coisa sobre a lei. Ele traz elementos novos, explica o porquê. Ele tem que dar uma síntese. Mas não, é lotado de bibliografia. Eu vou comentar a lei X, eu copio a lei. Aí eu digo assim, o artigo 32 da lei tal diz que o prazo para recurso é tal. Vide o artigo, 2 pontos, eu copio o artigo, o prazo para recurso é tal. E fica nesse giro tautológico. Isso é uma tautologia, mas ficam ali. Aí você chega o chefe, entendeu? Faz uma pergunta para um advogado subalterno. Qual é o prazo de recurso da lei tal? O advogado subalterno, se é analfabeto funcional, ou seja, se integra a maioria, faz, escreve um e-mail, um memorando, um documento bonito para dizer. Segundo o autor tal, o prazo de recurso é tal. E porque ele interpretou isso da lei tal, conforme a obra, não sei, publicada não sei aonde. Então ele fala do autor que fala do fato. Aí ele traz esse autor, depois ele fala, e também, olha lá, o autor tem razão, porque a lei diz isso mesmo. Porque é difícil para uma pessoa psiquicamente frágil, é difícil para uma pessoa imatura, é difícil para uma pessoa limitadamente, intelectualmente limitada, olhar lá e falar, a lei diz tal, então é assim. E fui eu que examinei, eu fui lá e olhei. Do mesmo jeito que é difícil para o cara responder o copo está sobre a mesa sim ou não, ele precisa, e o gerente da subgerente, o chefe de não sei onde, do departamento tal, tem que pedir opiniões para dizer o que ele vê na frente dele, para então ele dizer. Os advogados fazem isso, faz aqueles, e põe pompa, põe até uma solenidade para dar uma informação, que é você olhar no Google e pegar e falar. Isso são expressões do analfabetismo funcional. São tautologias. Isso vai carregando a dessensibilização, gente. Então, assim, você fica nesse tipo de ambiente, ou você fica nesse tipo de prática, nesse giro, você estaciona na personalidade nesse patamar. E aí você leva isso para várias dimensões da vida e etc. Então, assim, fica a dica, teste do copo. Ou qualquer pergunta mais basal que você possa imaginar, contar muita coisa, entendeu? Questão aqui do Daniel, ele precisa de uma autoridade para validar sua posição. Sim, há um ponto em que ele precisa da autoridade para validar a percepção dele. Alguém tem que dizer para ele que tem copo sobre a mesa para ele dizer que sim. Eu quero dizer que não. Voltou. O analfabeto funcional só pensa na seguinte categoria: o que querem de mim? O que é para eu fazer para alguém? Ele é em função de alguém. Ele é um relativo. Ele não tem a substancialidade de ser por si. Então, por isso que é tão difícil. É preciso as autoridades. Fulano falou, não sei quem disse, foi o chefe que mandou. Foi isso, vai resolvendo os problemas dele. O chefe gostou. O chefe agora sabe que eu consigo fazer.
Aí eu ganhei, eu não ganhei, quiseram não fazer. O cara da camada 6 acha que todo mundo quer roubar ele. Entendeu? O cara da camada 7, o grupo que tá só na cabeça dele, vai gostar de mim se eu fizer isso. Aí ele vai ter as percepções de acordo com essa fantasia dele. Até um dia que ele dá de cara com alguns que são inteligentes, que são livres, que tem condição de andar para frente, que vão progredir. O copo está sempre assim. E aí vem o cara dizer que tirou fotografia, que buscou memorando, relatório e laudo técnico para dizer se o copo está subindo. Mas manda merda, gente. Manda merda, mas manda merda. Descobre que o ambiente não presta. E aí, área. Assim funciona, gente, infelizmente. Alguns você vai conseguir subir, alguns você tem que respeitar o tempo da progressão dessas pessoas. Agora, quando você vê os caras de cabelo branco jogando jogos da camada 4 ou 5, meu, não dá mais pra você pagar pra ver. Não dá. Você tá entendendo? Não dá pra você pagar pra ver. Você tem que entender as pessoas, ler caráter das pessoas, ler níveis de personalidade, níveis de inteligência. Você vê essa gestão das pessoas, essa atitude das pessoas com a liberdade. Isso mesmo, tá? Bom, meus caros, se alguém tiver mais algum comentário, por favor, fique à vontade. Se não, ó, tem copo sobre a mesa ou não? Responde demais isso daí. Bom, sem comentários, meus caros, então muito obrigado.